Hoje eu quero meditar com você em Marcos capítulo 16, no versículo 15 e 16, que diz o seguinte: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluias! Olha, esse é um versículos tremendo, muito conhecido de muitas e muitas pessoas, já ouviram, já leram, já meditaram, mas tem muitos que estão, ainda meio que sem crer. Agora veja bem, este é um mandamento do Senhor Jesus exatamente para os seus discípulos. Então, todos aqueles que já receberam a Jesus Cristo pela fé, que já passaram pelo batismo, que já receberam o Espírito Santo, eles precisam entender que é necessário cumprir esse mandamento do Senhor. Então, você que está me ouvindo, que já é cristão, você que está me ouvindo, que já tem a sua fé firmada em Jesus, existe esse mandamento, é um mandamento do Senhor, para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Em todos os países, em todos os lugares, em todas as casas, lá nas escolas, lá nos bairros, lá em todo lugar. É mandamento do Senhor. E aí ele está dizendo o seguinte: você vai, você prega, você anuncia, este é o teu papel. Mas aí Deus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aí ele está dizendo no versículo 16 que se você crê e se você for batizado, você será salvo. É algo que vem de você. Porque veja bem, Efésios, no capítulo 2, Paulo diz para nós que as pessoas são salvas pela graça de Deus. E essa graça de Deus é algo que não tem preço, é gratuitamente. Deus deu para você, Deus dá o direito para você e Deus libera para você um poder através da fé, que é um dom de Deus, para você receber a palavra, crer na palavra e aí tomar a sua decisão. A decisão é da pessoa. A decisão não é do pregador, não é de quem anuncia. A decisão não é de nós que estamos aqui falando para você nesse momento. A decisão é particular, é sua. Então, o que o versículo 16 está dizendo aqui em Marcos é exatamente isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí ele continua dizendo, mas quem não crer será condenado. Então, veja que ir para o céu todo mundo quer ir. E é uma decisão. Você decide ir para o céu ou você decide não ir para o céu. Você decide servir a Deus nessa terra ou você decide não servir a Deus. A decisão é particular, é individual. Mas acontece que o Senhor Deus, ele olhando para essa terra uma certa vez, e ele viu que havia muita injustiça, muito pecado. O que ele fez? Ele cumpriu uma das promessas que ele já havia dado há muitos e muitos anos, séculos até. E ele então enviou teu filho Jesus Cristo a este mundo para salvar os pecadores, para trazer os pecadores ao arrependimento. A Bíblia nos diz, lá em Atos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele quer que todos venham ao arrependimento. Então, meu amigo, minha amiga, não importa qual é a sua situação hoje, não importa qual é o seu nível de pecado, de repente, o inimigo das almas que quer levar você para o inferno está falando no seu interior, no seu ouvido, na sua cabeça, que não tem jeito, que você é pecador demais, que você fez coisas terríveis demais, que você roubou, que você matou, que você prostituiu, fez isso, aquilo. Tudo isso será apagado, porque lá na cruz, Jesus, quando foi levantado na cruz, ele foi levantado exatamente para quê? Para que você e eu tivéssemos nele a nossa salvação. Pelo sangue de Jesus, os nossos pecados foram pagos, foram purificados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então acontece que você e eu só precisamos ouvir a palavra, porque a palavra de alguma forma o Senhor vai fazer com que ela chegue a nós, como está chegando em você agora neste momento. É verdade, o Senhor diz
que como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não foram enviados. Então Deus está enviando uma oportunidade a alguém, o rádio, a televisão, o jornal, um panfletinho na rua, uma hora que você passa, há um pregador na esquina falando, você está recebendo de alguma forma. E quando você recebe, aí você toma a sua decisão de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar. E você decide o caminho que você vai. É interessante pensarmos nisso, mas quem decide ir para o céu ou não ir para o céu somos nós. Verdade? Então você agora está decidindo, você tem oportunidade de decidir qual é o seu destino espiritualmente falando. E aí sim, eu quero te dizer que quando você aceita Jesus Cristo pela fé e você começa a buscar o crescimento, o conhecimento da palavra, a leitura da palavra, começa a buscar ser cheio do Espírito Santo, quando você começa agora uma vida realmente de comprometimento com Deus, aí as demais coisas vai te alcançar. É maravilhoso isso. Quando você lê lá em Deuteronômio, você entende muito bem no capítulo 28, você entende muito bem ali, bênção de Deus ou a maldição alcança as pessoas conforme é a decisão das pessoas, conforme é o andar das pessoas, conforme é o viver das pessoas. Você não tem que ficar correndo atrás de bênção, como muitos pregadores, infelizmente, têm vendido esta palavra que é só bênção, que esta palavra que você tem que dar tanto para receber tanto, isso é mentira. Você tem que cumprir com aquilo que a palavra diz. O dízimo é do Senhor, as ofertas, as alçadas são do Senhor, mas você não tem que fazer negociata com Deus, porque as bênçãos te alcançam. A bênção de Deus já está preparada. A mão de Deus, Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está aberta para te abençoar. Mas aí existe alguma coisa que pode impedir ou não, porque Isaías mesmo diz no capítulo 59 que as vossas iniquidades e os vossos pecados é que fazem separação entre você e Deus. Por isso, impede que Deus te ouça, por isso impede que a mão de Deus se derrame a bênção sobre você. Mas não é Deus que fechou os seus ouvidos, não é Deus que encolheu a sua mão. É você, meu amigo, minha amiga, que precisa tomar uma decisão. Porque o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo falado. Agora, se você toma a sua decisão de andar com Deus, a bênção de Deus te alcança. E se você decide não andar com Deus, aí a maldição te alcança. É simples assim, a palavra de Deus é simples assim. Por isso ele deu liberdade para que cada um escolha o caminho que quer andar. Olha, Jesus, uma certa vez, os discípulos questionaram Jesus, olha, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Então ali Jesus está dizendo, aquele que deixou pai, que deixou mãe, que deixou as fazendas, quer dizer, os afazeres, deixou muitas coisas para seguir Jesus, Jesus mesmo diz, você receberá 100 vezes mais ainda nesta vida e, por fim, a vida eterna. Aleluias! Você já pensou nisso? Nós temos de Deus, a palavra de Deus, que nos diz que nós vamos receber 100 vezes mais ainda nessa terra. E muita gente achando que o que tem tá bom, porque se eu for para o evangelho, eu vou perder a amizade, porque se eu for para o evangelho, fulano não vai falar comigo, ciclano não quer mais me ouvir e não sei o que. Meu amigo, isso tudo é armadilha do diabo para que você não tome a decisão certa. E a decisão certa é andar com o Senhor, é entregar o seu coração, a sua vida, a sua família, tudo para o Senhor, para que você veja então a restituição de Deus, a sua saúde, restituição de Deus nas suas finanças, restituição de Deus nos seus negócios. A bênção de Deus vai te alcançar e você será bem-aventurado. Então a decisão é sua, né? Tem dois momentos aqui nessa palavra. Um momento é para quem já conhece Jesus. Vá, pregue, anuncie o evangelho. E o outro momento é para quem ainda não decidiu andar com o Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Que Deus possa trazer esta palavra ao teu coração e que você tome a decisão certa a partir de agora. Vá, pregue. E você que ainda não tomou a decisão, tome a decisão e seja abençoado em nome de
Jesus Cristo. Amém.